Na minha família, temos várias gerações de baianas de acarajé, né? A minha bisavó, a minha avó, para além de trazerem um pouco de ganho para casa, para ajudar na despesa e assim, elas também compravam a alforria de outros negros que eram ainda escravos e assim. Então, assim, a gente sempre levou isso muito a sério, né? O acarajé, ele foi tombado, patrimônio, não só o acarajé, também a roupa e o fato de ser baiana do acarajé também já se tornou uma profissão. Em 2003, eu estava já trabalhando, conheci um casal de portugueses que estavam de férias e ia em Itapuã, no tabuleiro onde eu trabalhava. Todos os dias comia acarajé. E eles me fizeram a proposta, o casal, né? Me fizeram a proposta para vir para Portugal. E eu falando assim, mãe, eu vou sim. E depois, se não der certo, eu venho embora. Então, em maio de 2003, eu vim para Portugal fazer acarajé. Vim direto para o Porto. E esse casal que me trouxe, eles foram impecáveis comigo. E eu trabalhei com eles durante 5 anos. Mas aí depois eu comecei a sentir a necessidade de voar, né? De conhecer mais coisas, assim. Parece que é uma coisa que tem dentro. A gente tá bem, tá bom aqui, mas, poxa, mas eu acho que eu quero mais. Eu quero mais porque eu quero conhecer mais coisas. Então, para mim, a minha vinda de Salvador para cá, porque foi a primeira vez que eu viajei, que eu saí de casa, que eu saí de Salvador, que eu saí de Itapuã, que eu saí do Brasil, foi direto para cá. Eu nunca tinha feito nenhuma outra viagem. E então, isso para mim já foi muito sério, assim, né? E depois, ao receber um convite da Embaixada do Brasil para vir fazer um evento em Lisboa, já me deixou assim também, assim, com mais vontade. Eu digo, mas, poxa, o mundo é tão grande, agora eu vou ficar em Lisboa, vou explorar Lisboa. E acertei minha vida lá no Porto, trouxe a minha irmã para ficar no meu lugar, ela até hoje trabalha lá, nesse lugar, dessas pessoas que me trouxeram. E já não voltei mais para o Porto, porque eu recebi uma proposta de trabalho aqui. Então eu trabalhava todos os dias nesse restaurante, já aqui em Lisboa, e na minha folga eu fazia os acarajés. Então, a primeira vez foram só assim alguns amigos e tal, foi bem tranquilo. A segunda vez também, a terceira, eu acho que aquilo, depois de um mês, começou a pegar, porque a gente fazia com a música brasileira, a gente fazia um repertório de músicas baianas e tal. E aí começou, as pessoas começaram a falar das quintas-feiras na Casa do Brasil, que era o acarajé da Carol. O pessoal, o brasileiro que vem para cá, eles chegam, na verdade, com essa situação de matar saudade de casa. Não interessa se é do Nordeste, se é do Sul, se é do Centro-Oeste, se é do Sudeste, ele é brasileiro. E às vezes estamos lá, não damos tanto valor ao nosso feijãozinho carioquinha, ao nosso tropeiro e tal. Então a gente sente essa saudade aqui, porque não é em todos os lugares que você encontra. Então, quando encontra, eu vou lá matar a saudade de casa, porque eu sei que eu vou encontrar uma coisa da minha região lá, pode ser Bahia, mas a gente tem um feijãozinho, a gente tem um caldinho de feijão, a gente tem uma feijoada, a gente tem... Então, o brasileiro, ele sente muita falta disso. Olá, eu sou Carolina Félix, advogada em Portugal. Para abrir a sua empresa em Portugal, você precisa NIF, comprovante de residência e passaporte. Você pode abrir a sua empresa em Portugal estando no Brasil ou em qualquer outro país. Basta consultar um advogado ou um solicitador. E quais são os impostos? Eles são o IRC e o IVA. E devemos levar em consideração o custo com segurança social e observar que as taxas sobre dividendos são bem diferentes das praticadas no Brasil. Em Portugal, os dividendos são taxados em 28%. Outra dúvida é sobre o recibo verde, o equivalente à nota fiscal no Brasil. Aqui, qualquer pessoa pode abrir atividade e, a partir daí, emitir o famoso recibo verde. O que muito me perguntam, devo abrir empresa ou atividade? Isso depende do seu ramo, do seu faturamento e da atividade prestada. O importante é você consultar um advogado ou um contador. São 30
anos de experiência, tratando da pele, falando da pele, regenerando pele. E foi essa experiência que eu trouxe para a Bibele, que é a nossa marca de cosméticos, né? E já era um desejo muito grande a gente trazer a Bibele para fora do Brasil. Não só especificamente porque a gente quer a Bibele fora do Brasil, mas as donas da empresa, né? Eu, com a minha sócia, que é minha irmã, minha grande parceira, né, Alessandra Pinheiro, tínhamos a vontade, até porque estamos fazendo a nossa nacionalidade, né, nós somos descendentes de portugueses, então a gente tem um amor aí, né, minha avó, minha bisavó eram portugueses, então a gente está trazendo exatamente para um país da onde a gente vem. Então, nesses últimos anos, nesses últimos 3, 4 anos, a gente traz a Bibele para Portugal, passando por processos bem difíceis, né? A legislação daqui, ela não é fácil. No Brasil, ela já é difícil, né? Ter os produtos regulamentados na Anvisa no Brasil já dá muito trabalho. Mas ter os produtos regulamentados aqui na comunidade europeia é muito mais trabalhoso do que aquilo que a gente já estava acostumado. Então, é um desafio maior do que a gente imaginava. A gente começou com um desejo, né? E aquele desejo, aquela vontade que a gente tem, acaba sendo grande demais e quando você se depara com a realidade, você fala, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Mas a gente conseguiu, né? Passamos aí por vários desafios financeiros também, porque acaba sendo sempre mais do que a gente imagina, o investimento que você tem que fazer, exatamente porque você não conhece a legislação. E nós trouxemos a Bibele e começamos, porque a gente é muito assim, atirada, começamos a fazer tudo por conta da gente, toda a parte regulatória, a parte de exportação, fizemos tudo sozinha, sem pedir ajuda. E a gente viu que dessa forma foi um pouquinho mais difícil, a gente teria realmente que ter recrutado alguém que já entendesse de internacionalização para que a gente tivesse andado mais rápido. Mas a gente também não conhecia e normalmente começa dessa forma, né? E foi depois de dar algumas erradas, ver que realmente estava sendo mais difícil, né? Nós conseguimos trazer sozinhas, fizemos tudo sozinhas, mas depois a gente conseguiu realmente encontrar uma empresa, que foi a Atlantic, para poder ajudar a gente nessa internacionalização de uma forma mais direcionada, organizada, com mais, vamos dizer assim, o passo a passo mais bem feito. E está sendo muito bom, porque agora a gente ainda está aprendendo ainda mais, né? Aprendemos fazendo sozinho, agora estamos aprendendo com a orientação e está sendo muito bom. E a gente já está crescendo e a gente já está fazendo coisas aqui que realmente eu achava que fosse demorar um pouquinho mais e está indo mais rápido do que eu imaginava. Olá, sou Eduardo Migliorelli, CEO e cofundador da Atlantic Hub. Desembarquei há 8 anos aqui em Portugal e tenho participado de uma jornada empreendedora aqui em Portugal muito bacana. Ajudado e colaborado com muitos empresários, empreendedores e investidores a expandirem seus negócios aqui em Portugal. Portugal é um ecossistema vibrante, é um ecossistema muito propício para quem quer desenvolver os seus negócios. Cabe como até a língua que ajuda muito, que ajuda a contribuir com a proximidade, a questão cultural também entre Brasil e Portugal, que é muito próxima, e o ecossistema de Portugal está muito voltado para desenvolvimento de novos negócios. Eu posso dizer para vocês aqui tanto questões de linhas governamentais, de incentivo a novos negócios, até programas com linhas com fundos perdidos, ou seja, você capta o dinheiro e conforme o atingimento de metas, você nem precisa devolver o dinheiro. Muitos hubs também desenvolvidos para que você possa desembarcar o seu negócio. Nós, até da Atlantic Hub, temos o Atlantic Station para recebê-los também, mas muitos hubs setoriais. Então, hubs de agrotech, fintech, health tech, ou seja, você com o seu negócio, você pode entender a melhor até zona de Portugal. Portugal hoje é a porta de entrada para a Europa. Portugal hoje tem por volta de 10,3, 10,4 milhões de habitantes, mas, como eu disse, é a porta de entrada para um ecossistema da União Europeia de mais de 500 milhões de habitantes, da Europa para o globo. Então, hoje, Portugal ele é chamado a Silicon Valley aqui da Europa, como lá a bem conhecida Silicon Valley da Califórnia. Então, fica a oportunidade para vocês que querem desenvolver novos negócios e com uma visão global.
início eu vim para cá com outro propósito. Eu tinha conseguido o licenciamento de uma aplicação que está em desenvolvimento no Brasil para internacionalizar ela. Era um projeto bacana de uma aplicação para escolas, entendeu? Um sistema que integra escolas com o Ministério da Educação, com os pais, os professores, está todo mundo integrado num sistema em que essa integração promove o melhor desenvolvimento da criança. Você levar conhecimento, desenvolvimento, é uma coisa fabulosa, né? Então, tentei, não consegui, porque a ideia era prestar serviço para órgãos públicos, né? Para as câmaras municipais, que já tinham seus contratos estabelecidos. Então, na verdade, foi um trabalho muito de murro em ponta de faca, de tentar mudar o status quo que está estabelecido da contratação pública para sistemas de gestão escolar aqui em Portugal. Então, a gente enfrentou essa dificuldade durante 1 ano e meio e não aconteceu. Aí fui atuar no mercado imobiliário, né, por um momento ali, como meio que procurando uma boia de salva-vida ali. E não aconteceu também, mas começaram a surgir essas lojas de cannabis, por um lado e por outro. Um grande amigo meu me despertou sobre a possibilidade de abrir uma loja como essas. Eu decidi estudar a coisa e achei que eu estava no lugar certo, na hora certa, e era a pessoa certa para fazer o que eu tinha que fazer. Era como se fosse uma coisa meio que predestinada, de eu estar aqui no momento em que o mercado abriu, passou a existir, vindo do conhecimento que eu tenho sobre a matéria, da minha experiência de vida, e de gostar também, né, de ter o conhecimento e gostar de ter esse conhecimento e poder passar ele para as pessoas também. Então, decidi empreender no ramo da cannabis, que é um ramo em expansão na Europa, nomeadamente no setor do CBD, que é a parte da cannabis que é legalizada, né, que é a forma legal de operar cannabis hoje na Europa. E aí eu aproveitei essa oportunidade e abri uma loja, a primeira loja, que é essa loja aqui, que é onde tudo começou, há 4 anos atrás, 4 anos e meio atrás. E é isso, estamos aqui trabalhando bastante para passar a palavra, o conhecimento, a responsabilidade sobre o consumo, né, para as pessoas desmistificarem o que é o consumo da cannabis, né, principalmente do CBD, que não tem nada a ver com consumo recreativo, né, tem a ver com o consumo da saúde, né. Você vai usar um suplemento alimentar para regularizar o sistema fisiológico que opera como seu diretor ali do que o seu corpo precisa para se recuperar, seja ele de dores inflamatórias, de processos neurológicos, de ansiedades, etc. Então, a cannabis pode ser usada como suplemento alimentar para melhorar a qualidade de vida das pessoas. É isso. Bom, agora eu vou trazer para vocês 3 dicas para vocês que querem desembarcar com o seu negócio aqui em Portugal. Primeira dica: faça uma boa análise de mercado do seu produto ou do seu serviço para entender qual que é o market fit dele. Entendam realmente a fundo o tamanho do mercado, qual é o mercado, quais são os seus concorrentes, o pricing realmente que existe em Portugal, para que você possa entender se será necessário algum ajuste no seu produto ou serviço quando for desembarcar aqui em Portugal. Segunda dica: faça um bom business plan. Por quê? É importante você entender quanto que será o seu investimento nesse seu processo. Quantos empresários que não chegam aqui para nós, que não têm a mínima ideia de quanto vai ter que investir, acham que é só acessar o mercado, ganhar cliente e avançar, mas não. Você tem que investir realmente numa boa equipe, num treinamento que seja. Terceira dica: tenham um português ou uma portuguesa chancelando o seu negócio, seu produto ou seu serviço dentro da sua equipa. Porque quando nós formos acessar realmente o mercado para colocar na cabeça, para vender, para ganhar novos clientes, um português chancelando o seu negócio já realmente tem uma baita diferença. Eu sou o Marcelo Bastos, moro aqui em Portugal há 2 anos, mas viajo aqui para Portugal desde 2017, há 5 anos.
e vim aqui internacionalizar a Size Bay. A Size Bay é uma empresa em que eu sou responsável, sou founder da empresa, e decidimos começar por Portugal a internacionalização da empresa. A Size Bay é um provador virtual de roupas e de calçados, ou seja, nós ajudamos o consumidor a escolher o tamanho certo, ou seja, nós aumentamos as vendas do e-commerce e reduzimos as trocas e devoluções e melhoramos o resultado da empresa, né? A Size Bay ela existe no Brasil desde 2014 e 2019 nós oficializamos a operação aqui em Portugal. A Size Bay é uma empresa consolidada no Brasil, atende grandes clientes, grandes empresas, empresas internacionais que estão no Brasil, e nós avaliamos que, estando em Portugal, essas marcas, essas empresas já seriam um portfólio suficiente para apresentarmos em Portugal, apresentarmos na Europa como referência. Nós nos surpreendemos com que isso não aconteceu. Por quê? Porque ter uma referência no Brasil não significa operar bem na Europa. Então nós tivemos que dar um passo para trás, começar a criar referências na Europa, começar a ter os primeiros clientes na Europa, criar cases e aí sim começar a contar a nossa história aqui. Uma outra coisa que não deu tão certo também foi o tempo de se fechar negócio. Nós fizemos um planejamento de negócio e nós usamos a mesma métrica de fechamento de negócio, de tempo médio de fechamento de negócios no Brasil, que tem uma cultura americana de negócios. Aqui não, aqui é uma cultura europeia. Então isso a gente teve que se adaptar rapidamente, né? Exatamente porque isso reflete no fluxo de caixa. Então aprendemos a fazer negócio aqui, que é você apresentar o seu serviço, você conversar 1, 2, 3 vezes, 4 reuniões, apresentar uma solução em demonstração, para aí sim a pessoa se convencer e fechar negócio. Então isso realmente nós tivemos que nos adaptar. Bom, do ponto de vista pessoal, decidir mudar para Portugal foi uma decisão muito acertada. Estou completando aqui 2 anos morando em Portugal, muito satisfeito, muito feliz, né? Para não entrar aqui num chavão de segurança, mas sim, a segurança é importante. E uma coisa que é importante aqui em Portugal, né? No Brasil, pelo ritmo americano de vida, né? Você não conseguia, pelo menos eu não conseguia muito, separar o tempo de trabalhar, de ficar com a família, de ficar com os amigos, de praticar um esporte, enfim, saber dividir os tempos, né? E aqui a cultura europeia, ela valoriza muito isso. Então valoriza, sim, o trabalho, a gente trabalha muito aqui, mas o momento de estar com os amigos é o momento de estar com os amigos, o momento de estar com a família, você se dedica. Então, essa qualidade de vida como um todo é o que faz uma grande diferença estar aqui. A história do restaurante começa em 1959. O meu avô era nadador do Salvador, ali embaixo na praia, e decidiu iniciar-se por conta própria, com a minha avó. E aqui atrás, ali onde é a garrafeira, foi onde o restaurante realmente começou. Era uma taberna, uma tasca, vendia mariscos, percebes e mexilhão aqui da costa e algumas frutas. Uma das coisas que o meu avô se orgulhava bastante, foi um visionário aqui na Praia das Maçãs, e o Búzio foi o primeiro restaurante a vender Imperial. Ou seja, já se vendia cerveja de garrafa, mas Imperial foi o primeiro, e a Imperial virou moda. A juventude, as gerações encontravam-se aqui. Depois foi evoluindo, graças a este empreendedorismo do meu avô e o acompanhamento da minha avó, e também de alguns funcionários, nomeadamente o Espinha, que era um empreendedor do meu avô que trabalhou aqui mais de 50 anos. Depois passou para a segunda geração. Nos últimos 30 anos o restaurante tem estado a cargo dos meus pais e do meu tio. E agora nestes últimos 4, 5 anos, embora nós estejamos cá há mais anos com eles, já está a terceira geração aqui mais à frente do negócio, e esperemos continuar e poder honrar, no fundo, esta história que já leva 65 anos. Eu vim para Portugal para empreender no ramo de tecnologia. Trouxe um aplicativo do Brasil para cá, consegui o licenciamento para internacionalizar. Eu lutei, briguei, tentei, de todo jeito visitei todos os lugares possíveis para tentar conseguir um contrato, e aquilo não aconteceu, não consegui implementar o projeto. E aí a ideia, surgiram lojas de cannabis
um mercado que eu nunca pensei em estar inserido, vindo do Brasil, que é uma realidade muito distante. Sim, verdade. Mas que eu, por acaso, estava 100% preparado para participar, Sim. por ter experiência de vida, Sim. né? E conhecimento, interesse sobre cannabis. E aí eu abri uma loja em Cascais e uma loja em Algés e logo em seguida veio a pandemia. Uma em dezembro, outra em fevereiro, e em março eles fecharam. E aí a gente podia fazer delivery. Eu botei os estoques no carro, ficava a manhã inteira tomando encomendas e saía durante a tarde para fazer as entregas. Com alguns estoques no carro, máquina, cartão, né? Depois de um tempo já não podia mais haver delivery, então eu fazia posts em redes sociais, né, oferecendo os produtos que eu tinha e mandava pelos correios. Eu fiquei mandando pelos correios. Então, eu outro dia até visitei meu livro de vendas da época. Eu estava limpando lá o escritório e aí tá lá, tipo, os dias, né, os clientes, quantas vendas eu fiz naquele dia, como é que eu consegui me safar com aquelas vendas naquela altura. Foi um momento muito difícil, mas foi bom. Eu tive o mesmo problema, né? Na pandemia, eu tinha acabado de abrir a Size Bay aqui, abri em janeiro de 2019. Em março, eu peguei praticamente foi o último voo para o Brasil. Foi um período da gente administrar caixa, né? Administrar bem caixa para investir exatamente aquilo que tinha certeza e fazer uma gestão muito localizada. A pandemia, para mim, ela já foi assim, ela foi um empurrão para Portugal, porque na verdade na pandemia eu tive que trazer tudo para casa, né? Eu tinha uma clínica de estética, eu dava cursos e tinha a BBL, que é a linha de cosméticos. Quando a gente recuou, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Fechou a clínica, fechou o curso, então vamos atuar ali no e-commerce, né? E foi quando eu aprendi que eu poderia trabalhar à distância. Eu falei, opa, agora é a hora de também tentar a parte do regulatório. Durante a pandemia, outras que realmente acabaram-se. Eu, particularmente, eu venho da área da restauração, num país onde a culinária é muito boa e é muito sólida, né? E o pessoal é muito... tradicional. Eu digo, um pouco de atrevimento, né? Eu digo, mas eu vou meter minhas caras, eu vou me jogar e vamos ver o que é que vai dar. Chegou a tentar colocar bacalhau com acarajé para fazer uma... Não, há coisas que não, amigo, pelo amor de Deus, vamos estragar essa conversa. Porque há coisas que não, gente, tipo, eu jamais atentaria contra um pastel de nata, né, colocando ali uma tapioca, não existe isso. Então, assim, deixa o bacalhau quieto e deixa o meu acarajé quieto também. Isso aí. Então, rola essa parada do respeito mesmo. Então, pra gente foi uma surpresa, por quê? Porque eu não acredito na minha culinária para levar delivery. Não. Um raio de 1 quilômetro para mim já é longe. E acarajé para levar, eu digo, meu Deus, não vai rolar isso. Agora que eu vou falir, tipo, se não deu certo, estava dando certo, não deu, não vai ser na pandemia que eu vou dar. Mas eu acho que o fato de eu não ter só cliente, embora esteja no bairro Alto, né? Comecei pelo bairro Alto, os meus clientes não eram turistas. Eu tinha muitos clientes portugueses, brasileiros e portugueses, assim que... Ficou naquela Carol, você não vai fazer acarajé? Não, gente. Sim, o mercado pediu para você, né? Havia demanda e não havia oferta, né? Todo mundo quer comer acarajé. Segunda-feira, terça, nem pensar. A gente ficava segunda, terça, quarta e quinta só recebendo pedidos. Bacana, e era uma correria maravilhosa, assim. Eu digo, poxa, gente, que bom, né? E você vai para onde? Eu digo, não, eu morava na Margem Sul. Então eu vinha de barco, era aquela correria. E eu digo, pra gente, rola a parada do jogo de cintura. Então, assim, você não deu certo a sua primeira ideia, o seu primeiro plano, projeto. Nossa. Você muda a rota. Uma boa imperial. O que é uma boa imperial? Há aqui um ponto que eu acho que nós aqui acreditamos que faz a diferença, que é, em primeiro lugar, o copo estar fresco. Não excessivamente fresco, mas haver um frigorífico para ter os copos para as imperiais. É uma das questões que nós temos, essa preocupação, que é os nossos copos das imperiais estarem sempre no frio. Depois, quando se puxa o manipulo, deixar correr um bocadinho, não ser logo aquela coisa de tentar estar ali a aproveitar a imperial, não, deixar correr 2 segundos e aí tentar que o vidro nunca toque na boca da máquina, o copo estar ligeiramente inclinado, depois começar a endireitar para fazer 2 dedos de espuma, porque muitas vezes 2 dedos de espuma é o que vai criar uma certa vida à imperial e torná-la única. A gente vem com um plano, né? E esse plano, por muitas vezes, vai ter que mudar. E às vezes a gente lá no Brasil a gente acha que aqui é tudo fácil. É um mercado menor,
né? A impressão E como tem a mesma língua, né? Então é a mesma língua, é um mercado tal, então a gente vai lá e vai. Eu sempre venho pensando E a nisso. gente Portugal vai. é pequeno, no minuto a gente vai dominar, mas não é bem assim, Não não. é bem assim. De fato é pequeno, mas a diferença cultural é pequeno muito maior. comparado ao nosso Brasil. Sim, né? isso é um Porque negócio Portugal é enorme. muito grande. Portugal é grande. Mas- E a gente é que às vezes perde um pouquinho a noção assim, de... Quando nós viemos para cá, a SAISB já tem clientes assim, de referência no Brasil. Atendemos Renner, atendemos Netshoes, atendemos marcas internacionais no Brasil. E quando nós chegamos aqui, nós pensamos, não, a gente vai ser fácil, porque a gente já tem uma história no Brasil e a gente vai contar essa história e todos vão abrir a porta. Né? Exato. Agora, não foi só aqui em Portugal, a gente atende Espanha, França, Itália. Todos falavam para mim o seguinte, quais são os seus clientes aqui na Europa? No Brasil, tudo bem, entendemos. Mas e aqui? Quais são os seus clientes aqui? Tá aí. Essa questão da referência, para mim, ela conta muito que, pronto, no momento de expansão, eu tive que tratar com diversos senhorios. Senhorios são os donos dos imóveis, né? Então, cada senhorio é um caso diferente. Né? Ser estrangeiro, trabalhando com cannabis, né? Eu tenho algumas tatuagens. Cara, Pronto. porra, é difícil. O né? estigma, né? Aí, né, o cara vai abrir um pão de droga no meu estabelecimento, sabe? Um negócio totalmente, né? Nesse momento, eu falava assim, olha, eu tenho 8 senhorios, depois eu tenho 9 senhorios, eu tenho 10 senhorios, eu tenho 11 senhorios que vão referenciar a relação que nós temos. Exato. O senhor, tá aqui o contato deles, não tem problema. Eu tenho certeza que eles vão ficar felizes em me referenciar bem. Eu não tenho dúvida em relação a isso. Uma coisa muito interessante aqui também que eu tô percebendo e ao mesmo tempo, né, tô tendo que me adaptar, é nessa rapidez das respostas, né? Ou na rapidez do seu retorno. Lá no Brasil é assim, você chega, apresenta uma linha, com 2 dias você já está ligando. Não, no Brasil não, você chega lá, apresenta uma linha, 2 dias você está ligando, a pessoa vai te falar sim ou não. Aqui a gente tem que ir, tem que esperar o tempo, né? Mas eu não acho ruim. Se eu morasse aqui, eu não achava ruim. O problema é que eu fico ansiosa porque eu não moro ainda. Eu acho que no Brasil tem muito a ver com a competitividade. O Brasil é um negócio que é a mil por hora. muito pulsante, a 1000 por hora e tal. E aqui os negócios acontecem também, mas acontecem a seu ritmo, né? Eu vejo muito que a cultura de negócio brasileira é a cultura americana. Americana, sem dúvida. É americana. E aqui não. Então são Completamente. escolas diferentes, né? Completamente. E quando você vem para Exatamente. cá, você precisa... A primeira regra, um investidor meu falou, Marcelo, a primeira coisa, respeite a cultura. Porque ao você respeitar a cultura, você primeiro vai ser aceito, você vai ser melhor aceito, e você tem aquela famosa frase, né? Lute pelas coisas que você consegue mudar, né? Se adapte com as coisas que você precisa. Tem uma expressão que os portugueses usam aqui, que pra gente se enquadra muito bem, que é o saber estar. Se você souber estar, você vai estar aqui para a vida inteira. Eu sempre trabalhei muito na minha vida. Eu nunca tirei férias de 30 dias. Eu tenho 57 anos, inclusive fiz 2 dias atrás. Parabéns. Eu achava que mudando para cá a gente tirava férias de 30 Não, mas dias. aí que tá. Não, aqui, Mas aí que tá, Lud. aqui a semana agora é de 4 Eu dias. tenho pensado Pro nisso. empreendedor. Vir pra cá é ter férias de 30 Mas, dias. mas sabe, Lud, eu Trabalha 7 dias Igual a mais gente um. tinha antigamente, né? Sim. Mas eu tô aprendendo aqui, né, a trabalhar, a curtir a vida, a equilibrar as coisas. Não, Você exatamente. trabalha muito Aqui tem uma qualidade de vida trabalha muito grande, apesar de ter muito trabalho também, né, todo empreendimento vai dar trabalho. Você vai se pronto, dedicar. certo? A Carol, que Mas eu acho que é o melhor aqui exemplo da dedicação. você está ainda. imerso num ambiente em que português, apesar de ser, no início, um cara um pouco fechado, eles são sempre muito educados. Em alguns casos, assim, são diretos ao ponto, mas, em geral, bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Te cumprimentam quando você para na faixa, o cara te agradece. Então, sabe, é um ambiente de cordialidade também aqui em Portugal. Tem verdade. muito Eu vou isso. falar uma coisa. No trânsito e tal. Eu acho que é uma coisa bem leve comparado ao que a gente tem no Brasil. Então, isso é um dos pontos bons de poder empreender e se manter aqui, porque se manter aqui, apesar de às vezes a coisa demorar mais para você ter o resultado financeiro imediato que é esperado na cultura brasileira, você talvez não alcance aquele número tão grande almejado, mas no período em que você lutou até alcançar aquilo, você teve uma vida extraordinária, entendeu? Uma vida calma, tranquila, livre de violência, com conforto. A receita, não tendo eu autorizado pela família a contar todos os detalhes,
como praticamente todos os grandes pratos gastronómicos, seja em Portugal, seja no resto do mundo, o segredo está na qualidade da matéria-prima. Nós temos 2 bitoques, o bitoque da vazia e o bitoque do lombo. Tentamos que a carne seja o melhor possível. Depois é feito naquela frigideirazinha de inox, ainda antiga. O bitoque vem para a mesa a fervilhar. É feito com um bocadinho de manteiga, um bocadinho de banha de porco. Depois vai também um bocadinho de leite. E o ovo estrelado, feito dentro da própria frigideira, e depois a batata frita, cortada à mão, a acompanhar. Foi barra começar, e eu tinha um fogãozinho aqueles fogãozinhos elétricos, era ali que eu fazia meu mocotó, minha rabada, minha feijoada, num fogãozinho elétrico. E foi difícil. Tem uma senhora que trabalha comigo, que ela faz o HACCP, e ela fala assim: Carolina, tão bom ver-te. Eu digo, então, é tão bom ver como você, né, evoluiu e tal, você começou assim. Então, assim, obrigada. Teve essa situação do você entender também todo o processo, né? Tudo que aconteceu. A gente não vai agora parar para falar e pontuar o que de ruim aconteceu, porque eu acho que até o que de ruim aconteceu serviu para você se orientar. É para aprendizado, né? Um brinde? Bem, gente, um brinde, essa oportunidade muito incrível que a gente Um brinde ao teve Bitoque, Bitoque Imperial. Exatamente. Exato. Mas um brinde é empreender, muito sucesso, resiliência. E ao brinde a todos os brasileiros que têm uma história bonita aqui, uma história de luta aqui. Um brinde à receptividade de Portugal, um brinde. Exato. As portas que se abriram. Exatamente. Aí. Saúde. Obrigada. Vai descendo, vai descendo, vai descendo. Vai subindo, vai subindo, vai subindo. Vai fritando, vai fritando, vai fritando. Mais caldinho, mais caldinho, mais caldinho. Eu vou comer bitoque e tomar imperial. Eu vou comer bitoque e tomar imperial. Porque saí de casa e vim pra Portugal. Aqui não pego nada e lá pego geral. Vai descendo, vai descendo, vai descendo. Vai subindo, vai subindo, vai subindo.